E aí pessoal, para quem me acompanha por aqui, viu que no vídeo anterior eu ensinei a preparar um tutor feito com musgo esfagno e fibra de coco picotada, ficou bem legal, viu? Mas hoje pessoal, eu vou trazer ainda outra opção de tutor que serve para plantas que têm o caule mais grossinho, como é o exemplo dessa planta. Olha que linda, essa aqui é a Philodendron squamiferum. É uma planta muito bonita, planta trepadeira também. Ela tem o caule mais grosso, às vezes mais rebelde, quer crescer para onde ele achar melhor, fica em zigue-zague, mas para ele também existe um tipo de tutor que serve para manter ele crescendo bem bonito, com as folhas bem bonitas e as raízes entranhadas no tutor ainda deixam ele bem nutrido e mais incrível do que se ele tivesse sendo cultivado apenas num vaso como esse. Olha só os detalhes dessa planta. Ela é uma planta Philodendron, como eu estava falando. Philodendron significa amor ou afinidade a troncos de árvores, certo? É um nome, pessoal, que combina super bem com essa planta. Significa amor a árvores, a palavra Philodendron, e essa é só uma espécie de Philodendron muito especial. Levando em consideração essa característica, ou seja, é uma planta que gosta sim de árvores, ela cresce sempre na natureza, na maioria das vezes, crescendo próximo a árvores, escalando, se agarrando nos troncos de árvores. Então a gente, para cultivar ela como se fosse na natureza, a gente cultiva ela também com o auxílio de um tutor. Só que não é qualquer tutor não, viu pessoal? Presta atenção só no modelo de tutor que eu trouxe para vocês. Esse é o modelo de tutor que eu escolhi para fazer o plantio dessa Philodendron. Ele é feito com um cano PVC 100 mm partido ao meio. Vocês conseguem enxergar isso? Olha isso, pessoal, que interessante, não é? Utilizando um cano PVC 100 mm, partindo ele desse mesmo jeito, você consegue obter aí, por exemplo, 2 moldes para fazer tutores. Esse é o tipo de cano PVC que você encontra facilmente em depósitos de construção. Ele é o cano PVC a 100 mm. E além dele, pessoal, eu utilizei aqui aquela conhecida tela de galinheiro de nylon. É a mesma que eu utilizei para fazer o tutor passado. E aqui, esse cano PVC, essa metade de cano PVC tem 1 metro de altura. Vai ser muito legal, porque isso aqui, pessoal, ele foi montado, pensado para que eu possa introduzir o substrato só depois que eu fizer o plantio da planta dentro do novo vaso. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo, você vai ver eu fazer o plantio da Philodendron agora, utilizando esse tutor bem diferente e especial. E o procedimento aqui, pessoal, é muito simples, não tem segredo. Eu só vou utilizar um vaso, pouca coisa maior do que esse vaso onde está a planta. Eu já começo colocando um pouco de substrato dentro do novo vaso. O substrato que eu estou utilizando é esse que eu gosto de fazer com muita fibra de coco, misturada com perlita expandida, Carolina Soil, carvão triturado. Esses são os componentes principais desse substrato. Eu já coloco uma camada desse substrato aqui dentro do vaso. Para quem acompanhou o vídeo passado, viu que é muito importante colocar o tutor antes de colocar a planta. E esse tutor ele é adaptado. Aqui nessa parte que vai ficar embaixo é fechada, ele vai ficar justamente nessa posição aqui. Parece estranho que esse tutor fique desproporcional ao tamanho do vaso. O vaso parece que fica até bem pequeno, né? Mas isso, pessoal, não importa e é até melhor porque o vaso que está aqui, ele vai servir para enraizar a raiz principal dessa planta, enquanto que as raízes aéreas vão se aderir ao tutor e também vão se desenvolver e vão ter papel fundamental na nutrição da planta. Então não há necessidade de ter um vaso imenso, porque justamente as raízes que vão se enraizar no tutor também vão contribuir para a nutrição da planta, absorvendo água e nutrientes. Eu vou fazer aqui aquele processo de deixar o tutor bem firme, então eu vou colocando aqui substrato na parte lateral do tutor para que ele fique bem seguro antes de colocar a planta. Olha só como tá ficando, eu vou dando aquela apertadinha, evitando compactar muito o substrato que vai ficar em contato com a raiz da planta, e ele vai adquirindo essa firmeza que é necessária
para que o tutor fique bem reto. Olha isso como é que tá ficando. Próximo passo então, já coloquei uma parte do substrato e eu vou tirar a planta do vaso onde ela está, com todo cuidado. Olha como ela está bem enraizada. Essas são as raízes da planta Philodendron squamiferum. Eu vou retirar o excesso dessas raízes para que caiba melhor dentro do novo vaso. Com muito cuidado eu vou retirando, tentando não machucar as raízes. Olha só como é que está ficando. Eu vou retirando uma boa parte aqui desse torrão das raízes. A parte superior eu não mexo, somente na parte de baixo. Agora eu encontro aquela posição, a posição onde vão se desenvolver as raízes aéreas, que ficam justamente aqui. E isso é importante para que eu já deixe essas raízes aéreas em contato com a tela de galinheiro aqui do tutor. Então a planta ela vai ficar nessa posição aqui, pessoal, olha. Vou encaixando direitinho, com muito cuidado aqui para não machucar as raízes aéreas também. Vou observando e eu já sei que a posição perfeita para o plantio dela aqui nesse novo vaso com um novo tutor é essa. Olha só como que tá ficando. Dá para perceber aí como ela tá se adaptando legal aqui a esse novo tutor. Então, o que resta é preencher com mais substrato nas partes que ficaram vazias. Ainda tem muita parte aqui para preencher com substrato. Vão acompanhando aí. A gente vai fazendo aquela sujeira, isso é normal, pessoal, faz parte do processo, não se preocupem. Depois você limpa, aproveita o substrato que cai na mesa. Isso eu vou ter que fazer. Olha quanto substrato ainda caiu aqui na mesa. Beleza, tranquilo, faz parte do processo. É muito bom você pôr a mão na massa, né? Ou melhor, pôr a mão na terra. Isso faz até um bem para a saúde. Vocês sabiam disso? Olha aí. Perfeito. Já foi feito o plantio, gente. Foi feito o plantio da Philodendron agora no vaso com um tutor. E olha que legal, ó. O tutor tá aqui nessa posição, mas ainda não tá 100%. O que vocês acham que está faltando? Ah, está faltando o substrato do tutor. E é isso que a gente vai ver agora. Mas antes de preencher o tutor com o substrato secundário, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou amarrar, vou utilizar isso aqui, que é uma abraçadeira de nylon, para firmar, segurar o caule da Philodendron já em contato com a tela do tutor. Se você não tiver um instrumento igual esse, pode utilizar linha nylon ou um barbante. E por falar nisso, ó, essa abraçadeira eu utilizei aqui também para fixar a tela de galinheiro no cano PVC. Eu fiz furos nas laterais e utilizei a abraçadeira para segurar essa rede, essa tela aqui no tutor, beleza? Então vou utilizar mais um para segurar. Lembrando que as raízes, olha só, essas raízes, elas têm que ficar em contato com a tela para que elas consigam chegar até o substrato onde está contido dentro do tutor. Eu vou fazer aqui rapidinho para garantir que essas raízes aéreas se desenvolvam já agarradas aí no tutor. Foi mais difícil do que eu pensei, mas eu consegui colocar a abraçadeira dentro da tela. E agora eu vou fechar. Escuta o som? Sem apertar muito, já é o suficiente aí. Simplesmente para manter o caule em contato com a tela de galinheiro do tutor. Agora o próximo passo, como eu havia prometido, colocar o substrato secundário. O substrato secundário, pessoal, ele vai ser a junção do substrato que eu utilizei para fazer o plantio, o substrato principal, junto com esse material aqui, que é conhecido como casca de pinos, beleza? Vamos aí fazer a mistura dos dois. Deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu já tenho o substrato principal aqui, eu vou simplesmente misturar os dois, substrato principal com casca de pinos. Faço essa mistura
A casca de pinos, junto com a fibra de coco, vão garantir uma maior leveza nesse tutor. Ele não pode ficar muito pesado, entendeu? Mas ainda assim, utilizando esse substrato aqui rico em perlita expandida, que é essas coisinhas brancas, e com carvão, ajuda ainda mais a ficar mais leve o tutor e bem completo esse substrato para o enraizamento das raízes aéreas dentro do tutor. E esse próximo passo também é tranquilo e fácil de fazer. Vocês viram que eu já preparei o substrato. Tá aqui o substrato que vai ficar dentro do tutor. Eu vou preencher. Aqui tem uma entrada para que esse substrato passe. Olha isso. Tá descendo pelo cano PVC. Olha. Dou umas batidinhas para descer o conteúdo. E assim eu vou fazendo o preenchimento até a altura, mais ou menos, onde já está o contato com o caule. Eu posso preencher completamente o tutor com esse substrato, sem problemas nenhum. Mas para economizar, no momento eu vou deixar mais ou menos nessa altura de substrato. Na medida que a planta for crescendo, eu vou colocando mais substrato dentro do tutor. E esse é o resultado, pessoal, da planta Philodendron squamífero, plantada agora no novo vaso, com um tutor melhor adequado para o desenvolvimento dela, pois é uma planta que desenvolve em caules mais grossos e ela precisa também de uma boa nutrição nessas raízes aéreas, então eu coloquei substrato e em breve, pessoal, eu vou fazer também uma adubação. Uma dica importante, a rega ela deve ser feita molhando também esse substrato que está aqui no tutor, certo? Com um regadorzinho você molha esse substrato, molha o vaso principal, isso você vai fazendo periodicamente, de acordo com a rega que a planta exige. No caso aqui em casa, praticamente eu faço essas regas uma vez por semana apenas, e a planta se mantém assim, bem bonita. E a adubação eu faço de 15 em 15 dias com fertilizante líquido. Eu misturo uma tampinha do fertilizante líquido em 1 litro de água e eu molho o substrato dos tutores para que esses substratos do tutor também fiquem nutridos. Isso é muito importante. E olha só o resultado. O que vocês acharam? Ficou ou não ficou legal? Você já conhecia essa forma de cultivo e esse tipo de tutor? Essa planta vai ficar muito linda e é lógico, me siga aí que eu sempre vou estar mostrando os resultados e os desenvolvimentos das plantas que eu mostro aqui nos meus vídeos. Muito obrigado por ficar até o final, aproveita, me segue e compartilha esse vídeo com quem também vai gostar de aprender um pouco mais sobre o cultivo de plantas em vasos. Brigadão aí, valeu, até a próxima!